Internautas do Momento Econômico, um patrocínio da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Vamos falar hoje sobre terceirização e a globalização. A globalização, tão falada nos tempos do World Wide Web, ou simplesmente internet, em um sentido mais amplo, traduz um novo cenário na história da humanidade. É fruto do capitalismo que se iniciou com a primeira revolução industrial e não parou de crescer. Com a globalização e a ideologia do modo de produção capitalista, veio a terceirização de serviços. Esse fenômeno instalou-se no mundo sobre a pregação ideológica de ser algo inevitável. Quem conversa conosco é o Vitor Almeida, ele que é sócio da BDO. Vitor, tudo bem? Tudo bom, muito obrigado pelo convite. Vitor, como é que você avalia essa questão da terceirização e qual é o cenário no mundo da terceirização? Acho que a terceirização está muito relacionada com a evolução, com a modernidade. Acho que é um processo que não tem como frear. O que há necessidade de se fazer no Brasil é ter uma regulamentação mais clara e que possibilite o avanço, porque ele vai acontecer de qualquer maneira. Ele vai acontecer de uma maneira rápida, célere e segura, se a regulamentação for boa, ou ele vai encontrar o seu caminho de outra forma se essa regulamentação não vier a acontecer. Comparativamente, como é que se situa a terceirização no Brasil vis-à-vis Estados Unidos, por exemplo? Bom, nos Estados Unidos você tem um cenário de ampla liberdade, né? Nos Estados Unidos os contratos de trabalho são muito mais simples, as relações de trabalho são muito menos reguladas do que no Brasil. No Brasil isso é um cenário ainda muito preso, isso impede muito que o empresariado possa criar novas formas de trabalho, possa de fato evoluir livremente. Por quê? Porque a legislação no Brasil está calcada numa CLT que de 43 para cá teve pouquíssimas alterações. E Vitor, você estava comentando antes de começar o programa que a nova legislação ela amplia, sem dúvida nenhuma, a possibilidade de terceirização, não mais só nas atividades meio, mas ainda fica algumas dúvidas. Você até disse, poxa, se as empresas rapidamente, não, eu vou mandar todo mundo embora e terceirizo todo mundo com salário mais baixo. Isso é uma irregularidade, digamos assim, mas a lei permitiria? Como é que fica isso? Isso depende da característica de cada trabalho e depende também do objetivo de cada empregador. Então vou falar de um setor que eu conheço bem, que é o meu. Então quando a gente está falando de auditoria e de contabilidade, eu tenho no meu escritório profissionais, contadores, que recebem mais do que eles receberiam em outras empresas, e eu presto serviço terceirizado para essas outras empresas. Por que eles conseguem receber mais? Porque o trabalho deles dentro da minha empresa é o meu core business. Então, e eu consigo fazer com que eles prestem serviço a diversas empresas. Então isso me permite pagar melhor. Quando você tira esse contador dentro daquele ambiente e coloca ele num ambiente onde ele é simplesmente um adicional a uma atividade, eu já não tenho essa capacidade de pagá-lo tão bem. Então, a terceirização tem essa possibilidade. Em alguns momentos, vai me permitir um pagamento melhor para essas pessoas, em outros momentos, não. Quais seriam os momentos não? Acho que de uma maneira simples, seria quanto mais intelectual for esse trabalho terceirizado, maior a possibilidade de que ele venha a ser melhor remunerado do que hoje está sendo. Quanto mais braçal for esse trabalho, maior a possibilidade de que haja essa diferença salarial que os sindicatos reclamam. Agora também é inexorável, né, Vitor? No futuro é tudo muito mais terceirizado, não? No futuro, daqui 20, 30 anos, como é que você tem essa visão lá na frente? Eu tenho a visão que no futuro muito mais serviços serão terceirizados, mas eu não penso num futuro de 20, 30 anos, eu penso num futuro muito mais curto. Se a gente parar para olhar alguns fenômenos dos últimos anos, como, por exemplo, o R&B, se a gente pegar para olhar o Uber, que foi muito discutido, é uma empresa imensa de transportes,
que não tem um veículo, ele não tem um empregado. O R&B é uma empresa imensa de hotelaria e hospedagem que não tem um quarto de hotel. Então, o objetivo dessas empresas foi, de fato, gerar oportunidade para aquele que não tinha como colocar o seu produto no mercado, o seu trabalho no mercado, e, com isso, ganhar. Então, o que vai acontecer é que muitas outras atividades vão buscar modelos similares. E Vitor, nós podemos dizer que a terceirização diminui os custos para a empresa que terceiriza a função ou, na verdade, você permite que pessoas mais especializadas façam um determinado trabalho, ou as duas? Você busca pessoas mais especializadas para fazer um trabalho a um custo melhor e mais competitivo. Então, voltando naquele exemplo que nós discutimos antes a respeito do restaurante que contrata uma empresa para fazer a sua limpeza e que contrata uma outra empresa para fazer as suas manobras e a sua segurança. Eu não tenho a menor dúvida que a empresa de limpeza consegue fazer a melhor limpeza pelo melhor custo, porque ela tem acesso aos melhores fornecedores, ela compra em grande volume, ela tem uma mão de obra especializada que ela vai usar no meu restaurante num horário e em uma outra empresa no outro horário, ela consegue escalonar o serviço. Coisa que eu, restaurante, quando vou fazer, eu tenho que ter um empregado só para aquilo, eu compro em pequenas quantidades no mercado da minha região, então eu não tenho dúvida. Terceirizar não é um mau negócio, terceirizar é um bom negócio, só precisa ser feito como eu mencionei, pelos motivos certos, com responsabilidade e acompanhando quem é a empresa que você contratou. Porque se essa empresa não pagar os seus impostos, se essa empresa não pagar os seus funcionários, fatalmente você vai colher resultados disso. Vitor, tem algumas perguntas de internautas. Boa parte delas você já comentou, mas eu acho que seria interessante você refrisar alguns pontos aqui. A terceirização ou o terceirizado perde direitos? Quem está perguntando é o Marcos. Não, o terceirizado não perde direitos. A CLT é igual para todos os trabalhadores. O terceirizado não vai perder nenhum direito. O que pode acontecer é porque você tem uma situação de empresas diferentes. Então, na nossa empresa de contabilidade e auditoria, eu tenho um determinado plano de cargos e salários, eu tenho um determinado plano de benefícios. Em outras empresas de auditoria e consultoria do mercado, você tem planos diferentes, que podem ser similares, podem ser melhores ou alguns inferiores. O que vai haver é essa competição, mas o direito é igual, todos eles continuam com direito a férias, direito a 13º, isso não muda. Uma outra questão é da Luana. O que acontece com isso que você acabou de comentar, né? Sim, o que acontece com os benefícios. Existe a possibilidade, e acho que é isso que vai ser bastante discutido, de numa mesma empresa, no cenário em que ela terceirize uma parte da sua atividade fim, eu tenha numa mesma bancada duas pessoas trabalhando em situações praticamente idênticas ou muito próximas de serem idênticas, aonde a pessoa A tem acesso a um plano de saúde do tipo 1 e a pessoa B tem acesso a um plano de saúde do tipo 2 ou de tipo nenhum, porque são empregados de empregadores diferentes. Então, isso é o que deve gerar, certamente, uma profunda discussão. Essa possibilidade existe. No entanto, o que é importante compreender disso? Quando a gente está falando de mão de obra terceirizada, é importante entender como isso funciona. Essa pessoa que hoje está trabalhando na minha empresa, ela pode, quando o meu contrato terminar, ser transferida para outra empresa. Então, pagar a esta pessoa com os mesmos benefícios ou com o mesmo salário que os meus empregados recebem, pode tirá-la do mercado. Porque a minha empresa tem uma capacidade econômica de pagar um salário de 10 e de dar um plano de saúde do tipo A. Quando este contrato comigo terminar, a empregadora dessa pessoa vai recolocá-lo em outro contrato, que pode ser um concorrente que não tem a mesma capacidade financeira. Então isso também precisa ser analisado. Por quê? Porque por força de norma constitucional, o salário é irredutível. Então, uma vez que eu pago um salário de 10, eu não posso mais voltar a pagar um salário de 9. Esse salário não pode mais diminuir. Então, de que maneira... Assim, muitas pessoas criticam essa possibilidade, mas de que maneira eu faria isso sem tirar essa pessoa do mercado?
porque ela teria que romper contrato com a sua empregadora e começar a busca de um novo trabalho de novo. Então tem outras questões que a lei poderia explorar um pouco mais, poderia criar uma maneira de sanar essas dúvidas, né? E ainda não está claro. E você comentou, Vitor, que praticamente todas as atividades podem ser terceirizadas, mas você recomenda que seja feito tudo muito com critério, com bom senso, para não suscitar alguma pendência lá na frente judicial, né? Sim, por que isso? Porque há de se considerar que tudo que está sendo escrito hoje nessa nova lei, que está entrando no mercado agora, vai surtir efeitos que vão ser medidos daqui a 3, 4, 5, 10 anos, quando isso vai de fato chegar no judiciário em Brasília, e aí lá vão formatar um entendimento de fato sobre a lei. Por quê? Porque em muitos itens da lei ela é dúbia, ela é lacônica, ela não explica exatamente o que é o seu objetivo. Desses itens, acho que o mais relevante para te destacar é que a lei fala de trabalho temporário e de trabalho terceirizado. Onde ela fala de trabalho temporário, ela não usa meias palavras, ela diz claramente: você pode usar trabalho temporário em atividade meio, em atividade fim. Quando ela fala de trabalho terceirizado, ela diz que você pode usar em qualquer área da empresa para serviços específicos e determinados. Então existe ainda aí uma brecha para entendimentos que pode levar o judiciário a compreender o seguinte: quando o legislador quis dizer atividade fim, ele não deixou margem de dúvida, ele disse atividade fim. Alguns parágrafos abaixo, quando ele falou de terceirizado, ele não usou o mesmo termo. Então, este tipo de detalhe técnico pode abrir brecha para discussões. E isso é importante ter em mente. E para o empresário, na prática, essa nova legislação de terceirização não muda muita coisa, né? Amplia a possibilidade de utilização da mão de obra terceirizada em diversas outras áreas da empresa, né? Dá uma maior segurança, porque agora pelo menos você tem uma lei ainda não muito assertiva, que não cobre em detalhes a relação, mas você já tem uma lei na qual se basear, né? Então isso amplia o interesse do investidor de investir nesse mercado que deve crescer. E você também amplia a confiança daquele que vai ser o tomador de serviço de contratar essa mão de obra, porque ele tem uma lei na qual ele consegue se basear. Mas, de qualquer maneira, ainda é um tema que demanda uma regulamentação muito mais específica, muito mais clara, para que não haja essas margens para discussão. Vitor, nós chegamos no final do programa. Eu pediria, se você quer fazer alguma consideração aí, aos empregadores e aos empregados sobre esse tema terceirização. Bom, aos empregados, acho que muita coisa ainda vai mudar. Acho que aquele empregado que já tem uma condição melhor, seja ela financeira ou intelectual, que tem uma vontade de começar um novo negócio, de fato empreender, pode ser uma boa oportunidade, óbvio. Nós estamos vivendo um cenário ainda de crise econômica, espero que isso mude o cenário. A ideia é que vai mudar agora nos próximos 2, 3 anos, então fazer um planejamento sério, um planejamento consciente e quem sabe dar uma guinada na sua rotina, na sua vida hoje. Então acho que essa possibilidade tem que ter em mente, não é apenas reclamar da lei da terceirização, mas enxergar nela também uma oportunidade para o teu próximo degrau. Em relação ao empresariado, acho que o melhor conselho é fazer a terceirização, utilizar essa possibilidade, como eu disse antes, com responsabilidade, com consciência, pelos motivos certos. Buscar um trabalho mais competitivo, de melhor qualidade, com melhores preços, né? Buscar simplesmente, vou reduzir os meus custos e trocar todo o meu quadro por um quadro terceirizado, é uma atitude temerária que pode levar a riscos no futuro perante o judiciário. Vitor Almeida, muito obrigado, a BDO também. Internautas, a ANEFAC tem uma série de eventos, consulte esses eventos no site www.anefac.com.br e também eventos@anefac.com.br. Um grande abraço.